E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Confesso que eu não esperava hoje. Lembra que eu falei no outro vídeo? Me falaram que provavelmente o outro anúncio ia ser amanhã. Acabaram que adiantaram, né? Então tá bom, a gente volta aqui para gravar. O Santos anunciou oficialmente a contratação do meia atacante Tassiano, tá? Para essa temporada. O novo jogador aí do Peixe, de 29 anos, completa 30 esse ano, vamos falar bastante sobre ele. Vindo justamente do Bahia, né? O Santos comprou junto ao Bahia. Infelizmente, o Santos não divulga, né, valores e a gente depende de ver no balanço. E o último balanço divulgado é do primeiro trimestre do ano passado, tá? Então a transparência do Santos está muito em falta, mas tudo bem. Eu vou falar aqui de valores baseado na apuração de Lucas Mussetti, que divulgou na live dele de sábado para domingo no Instagram dele, segunda vez que eu falo já da live, e ele falou de valores que ele tinha conseguido apurar, tá? Mas vamos falar do Tassiano antes. Se você puder deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal, se quiser tornar-se membro. Teve um vídeo hoje bem legal para membros. E já teve outro vídeo também no canal normal, né? Sobre o Caixinha, onde ele enxerga o Miguelito. Mas vamos lá, vamos falar do Tassiano, nosso novo meia atacante. O Santos, eu vou ver se eu leio aqui o comunicado rapidinho. Um comunicado bem simples, né? Dizendo sobre a carreira dele e tudo mais, né? Ele já estava treinando aí, a gente já tinha filmado. Até postei no meu Twitter no primeiro dia que ele esteve em campo, né, com o elenco lá, e hoje assinou o contrato, então amanhã deve treinar já com o grupo, assim como o Léo Godoy treinou a primeira vez hoje com o grupo, né, treino de contato, não treino físico, porque os jogadores que não tinham assinado, por exemplo, Zé Ivaldo e Luizão, anunciado sábado, só treinaram com o grupo, treino de contato coletivo e tudo mais, só no domingo, a partir do domingo. O Léo Godoy só a partir de hoje, quando assinou o contrato. O Tassiano provavelmente só a partir de amanhã. Antes fazia o físico, aquecia e tudo mais, depois ia para academia. Aqui, o Santos anunciou de uma primeira frase bem empolgada, né? Tassiano está de volta ao Santos Futebol Clube! Exclamação! Artilheiro do Bahia na última temporada, é verdade, ele fez 15 gols pelo Bahia. O meio atacante foi adquirido em definitivo, assinou o contrato até o fim de 2028. Então, um contrato aí de 4 anos, né? 25, 26, 27, 28. Contrato longo, né? Mas tudo bem. E busca realizar o sonho de atuar em alto nível com a camisa do Peixe, né? Ele, vale lembrar, ele passou por aqui no Sub-23. Aí fala lá o histórico dele e tudo mais, mas isso a gente vai falar aqui no vídeo. Ele atuou uma vez pelo Santos, né? Naquele amistoso contra o Kenitra do Marrocos, né? Lá em 2017. Kenitra que era penúltimo colocado, o último do Marrocos, sei lá. E o Santos goleou. Até abrindo como é que se diz? A ficha técnica daquele jogo, o Santos não colocou que ele tinha entrado. Curioso. Mas aqui no texto fala que ele entrou, mas no texto da época não fala que ele entrou na partida, não. E eu não lembrava dele ter entrado na partida. Tudo bem. Enfim. Agora, falar do Tassiano na última temporada. Ele que é meio atacante, né? Como eu falei, é destro, tem 1,82 de altura. 29 anos, ele é de 12 de maio de 95, então completa 30 esse ano. E na última temporada teve 60 jogos com 15 gols e 5 assistências. Foi o artilheiro do Bahia na temporada geral, claro. No Brasileirão teve 35 jogos com 7 gols e 2 assistências. Ele jogou mais pelo lado esquerdo, né, ano passado, sendo esse cara que basicamente ele fazia uma função de segundo atacante, né, algumas vezes ponta esquerda até. Não aquele ponta driblador nem nada, claro, mas um ponta que voltava para marcar e atacava a área. ênfase nisso, já falaremos, tá? Então é um jogador que tem essa qualidade, é um jogador do tipo, como o próprio Rogério Ceni falou, né? Ele não dribla bem, não é aquele cara que vai ser o 10 igual o Cauli, na época ele comparou, claro, com o companheiro de Bahia, não vai driblar igual o Biel, mas ele reúne todas as características fazendo bem todas, fazendo no mínimo de forma decente todas. E aí ele comparou com o Thomas Miller, claro, não a qualidade, né? Ele falou, tava assistindo o Bayern, Thomas Miller faz tudo isso. Não a qualidade, sim a característica, é óbvio, né? O Rogério Ceni não é louco, e nem nós somos. Mas é um jogador que tem sim essa capacidade de fazer várias funções, e é por isso que eu bato na tecla das contratações que estão sendo feitas aí. O Barreal, por exemplo, eu acho que se encaixa nisso também. Jogadores que podem dar alternativas de fazer mais de uma função e fazer uma função em diferentes setores até. O Barreal pode, acho que o Tassiano também pode. O Léo Godoy um pouco menos, pode ser um lateral de atacar o fundo e tal, mas a gente já falou dele, só para deixar bem explicado, né?
um jogador que oferece alternativas. Isso é muito importante. O Santos negociava com ele antes de contratar o Caixinha, mas deu uma pausa, né, quando o Galo saiu e tudo mais. O Santos retoma as negociações, aprovado o nome pelo Pedro Caixinha e sua comissão, tá? Então, um jogador que eu também vejo como isso, e ele provavelmente viu também, que se encaixa nas características de jogo. É um jogo vertical, mas de chegada e de força também, né? Então, eu acho que ele tem essas características. Ele não é um cara, o Tassiano, por exemplo, não é um cara que vai ser um grande driblador, não vai ser um cara que vai conduzir a bola por muito tempo, por exemplo. E vocês vão ver os números dele, por exemplo. Ele não é um cara que participa tanto do jogo com a bola sempre, mas ele é aquele cara que vai atacar o espaço, vai ver uma oportunidade para fazer um gol, vai pressionar lá em cima, o que vai ser muito importante isso no time do Caixinha, e eu vou colocar imagens dele fazendo isso pelo Bahia. Então, acho que é muito válido a gente entender o contexto. E dentro desse contexto, eu acho bem interessante, bem válida essa contratação, por isso. Vamos aos números, né? O Tassiano vai lembrar também, pontuar uma coisa, né? Que ele jogou em várias funções ao longo da carreira dele. No Grêmio, por exemplo, ele chegou a ser segundo volante. No Altay da Turquia, ele foi volante, inclusive. Volante que jogava mais atrás mesmo. E estou respondendo uma coisa importante para o Felipe Noronha só. E jogou também como atacante, por exemplo, no Boa Esporte, onde ele começou a carreira mais ou menos. Por que eu digo mais ou menos, né? Ele começa lá no Porto de Pernambuco, depois ele é emprestado ao Boa Esporte, o Boa Esporte compra ele e aí empresta ao Santos em 2016. Lá ele começa a carreira no profissional em 2013, tá? Empresta para o Santos em 2016 no Sub-23, né? Onde ele é artilheiro do time na Copa Paulista. Atua aí no final do ano de 2016 até 2017, quando ele vai para o banco no amistoso contra o Kenitra. E como eu falei, o Santos divulga que ele entrou no jogo, na contratação de hoje, mas a própria matéria do Santos de 2017, ele não está na lista dos que entraram. Então não entendi, mas tudo bem. E aí, ele, com a demissão do Dorival, o Santos não exerce a opção de compra dele no meio do ano, ele volta para o Boa Esporte, faz 10 gols na Série B do Boa daquele ano e depois é emprestado ao Grêmio, e aí o Grêmio compra efetivamente depois de um ano de empréstimo, né? E aí ele fica no Grêmio um bom tempo, é emprestado ao Bahia em 2021, depois ao Altay da Turquia em 2022, que é, como eu falei, onde ele atua como um volante mesmo. No Bahia em 21 ele era o terceiro homem de meio de campo, de chegada na frente mesmo, como eu imagino que ele vai jogar aqui com o Caixinha, talvez, né? Estou supondo aqui. Aí ele volta para o Grêmio. Em 2023 o Bahia de novo não, né? Agora vai lá, exerce a compra, leva ele de novo ao seu clube, mas de forma definitiva dessa vez. E aí com o Rogério Ceni esse ano, como eu falei, ele jogou esse ano de 2024, né? Já é ano passado. Ele jogou, sendo esse cara aberto pela esquerda, entrando na área, muitas vezes como segundo atacante, um ponta, ou meia mesmo pelo lado esquerdo também em alguns momentos. Ele foi esse meia, ajudando sempre a fazer essa pressão na frente, sendo esse cara de criação também pelo lado. Agora, falando dos números dele, vocês sabem que eu gosto de pegar jogadores para comparar, né? Para a gente ter uma base ali de ver se o ano foi bom. Só que o Tassiano é o único que eu não vou fazer isso. E eu vou explicar para vocês que é um jogador muito específico, é um jogador de características meio muito singulares para um próprio jogo. Então é difícil você comparar. Eu não posso comparar ele com um centroavante, que não vai ser justo para ele. Aí eu também não posso comparar ele com ponta. Então, sabe, dificulta. E até conversando com um amigo meu, ele disse, não, uma comparação interessante seria o Jean Mota de 2019. Eu falei, pode ser, é verdade. O Jean, que era um falso 9 / um homem de meio de campo com chegada ali na frente, poderia comparar com o Jean, mas eu não quis, tá? Então só trouxe os números do Tassiano. É um cara que participa pouco efetivamente do jogo com a bola, porque olha só, ele recebeu em média no Brasileirão os números do iScout, tá? Do último Campeonato Brasileiro de 2024. Passes recebidos, 14,16 por jogo, bem pouco. Passes feitos, né, completados, 19,3 também. Passes longo 1 por jogo, com taxa de 53% de aproveitamento. E os passes dele, por exemplo, ele tem 85% de aproveitamento também, porque ele não tenta passes muito difíceis. Acho que é justo a gente falar isso sobre ele. Até porque vai entrar na questão dos valores, que depois eu vou chegar lá. 0,71 dribles por jogo, com 55% de aproveitamento. Duelos aéreos 3,71 com 41% de aproveitamento de sucesso. Interceptações 2,28 por jogo. Chutes a gol 1,5 por jogo.
Assistências para chute 0,68 por jogo, toques dentro da área 2,68, ou seja, participa quase um terço ali do que ele participa do jogo, quase um terço não, é um terço mesmo, é dentro da área, nos toques dele que ele dá na bola, né? Passes para o terço final 1,68, com 66% de acerto, passes para a grande área 0,82, passes para frente 3,25 por jogo, desses 19 que ele dá, ou seja, também não é um número muito alto. Mas aí eu entro naquele ponto do Rogério falar do Miller. Nenhum número aqui é espetacular, tá? Nem taxa de aproveitamento. Talvez os passes sejam, 85% é um número bem alto, mas como eu falei, tenta passes mais fáceis, mais simples. Mas também todos os números são bons. Tem todos os números bons, razoáveis. Então é justamente a essência do que o Rogério Ceni falou. Mas é isso. Voltando a falar da capacidade de atacar a área, de entrar nos espaços, de observar bem esses espaços e aproveitá-los. É um jogador que consegue marcar lá na frente, tem um vigor físico muito bom para isso também, e também consegue ajudar defensivamente, sabe fechar muito bem os espaços pelo lado para ajudar o lateral a fazer como é que eu posso dizer? Cobrir os espaços mesmo quando o lateral fica talvez num 2 contra 1 ou num contra 1 mesmo, ele fica na sobra. É um cara que sabe fazer isso, consegue fazer isso. Sobre os valores, de acordo com o Lucas Mussetti, a proposta do Santos agora seria de 260 mil euros à vista, né? Que aí dá, você multiplica aí por 6, eu não sou muito bom de conta, eu fiz as contas antes, mas eu fiz a conta geral, né? Aí mais um abatimento lá de 500 mil euros do Jean Lucas, do bônus, né? Mais um outro bônus que o Jean poderia atingir lá no Bahia, era mais 500 mil euros, não, era mais 1 milhão de euros o outro bônus, e aí batendo tudo ali dava uns 19 milhões de reais, vamos arredondar para 20 milhões de reais. Isso se você não contar também que abateria valores do João Lucas na venda para o Grêmio. Isso a gente não sabe, o Mussetti não falou, então eu também não vou falar aqui. Mas se for um abatimento, tem que entrar na conta também, tá? Porque você está deixando de ganhar. Mas vamos colocar os 20 milhões de reais. É caro, ainda acho caro, mas bem mais aceitável do que os 30 e poucos que o Bahia pediu inicialmente, que o próprio Mussetti fala isso. Que o Bahia pediu esses valores. E assim, aí a gente tem que entender. É um valor ainda alto, repito, mas é bem mais aceitável 20 milhões de reais. Ainda mais que você não tem que desembolsar a maior parte à vista, né? Você está tirando um cara que, querendo ou não, você pode falar, poxa, mas não fez tantos gols no último ano, né? Não fez, mas foi o artilheiro de um time que classificou para a Libertadores, né? Tem seus méritos. Tem que tirar um pouquinho do bolso. Esses 260 mil euros dá mais ou menos, eu fui fazer a conta aqui, dá 1 milhão e 600 mil reais mais ou menos à vista, né? Então você pagaria pouco dinheiro à vista e deixaria de receber depois em parcelas. Aí, eu acho que é entendível, porque o Santos não tem tantos atrativos hoje, né? Precisa pagar, não tem muito o que fazer. Ah, mas vai ser o salário alto. Infelizmente hoje o Santos tem que convencer na base da grana, não sendo um absurdo de outro mundo, tipo, vou pagar 2 milhões pro Tassiano, não é isso. Mas se fosse, eu ia falar, puta merda, endoidaram. Mas não é isso. Então, você acaba tendo que compensar um pouquinho mais. Dentro de um limite aceitável, fazer o quê? Acho que a gente consegue um bom jogador, um jogador que encaixa bem dentro do sistema do que o Caixinha pensa e que pode oferecer boas características e variadas características de jogar em várias posições. Se não várias, pelo menos mais de uma, com certeza. E aí você vai ter um cara que pode te ajudar com muita experiência também, né? Que é importante. Acho uma boa contratação, tá? Então, Tassiano está aí. Vamos ver qual camisa ele vai usar. Espero que ele não seja o camisa 10, porque não só pelo simbolismo, mas é que ele não é esse cara de ser o camisa 10. Mas acho que vai ser um cara bem importante para a temporada. E o Santos vai montando um elenco, pelo menos, talvez não um elenco ainda, mas um time titular interessante, com peças interessantes para o Pedro Caixinha. Não deve estar à disposição para a estreia, pelo menos não como titular, né? Talvez vá para o banco, mas é que o Santos precisa mandar amanhã mesmo, terça-feira, né, a lista para a Federação Paulista da primeira rodada, né? Então a gente não sabe se vai estar ainda o Tassiano à disposição. Mas de qualquer forma, acredito que na segunda rodada já esteja, né? Domingo contra a Ponte Preta. Vamos ver. O que você achou da contratação do Tassiano? Diz aí nos comentários. Até amanhã, pessoal. Valeu.